Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, papai, pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, pela tua obra, papai, em nosso coração, por tudo aquilo que o Senhor já fez, ainda tem feito e ainda fará por nós, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do teu filho Jesus, obrigado pelo sangue derramado, obrigado por toda a dor, Senhor Jesus, que o Senhor sofreu em nosso lugar. Nós mais uma vez queremos declarar que tu és o nosso Senhor e nosso Salvador, e que não há outro Senhor e outro Salvador que não seja o Senhor. Por isso nós te damos toda a liberdade nessa reunião, que o Senhor, de uma maneira especial, venha falar ao nosso coração. Iniciamos mais uma série especial em nossa igreja, com a expectativa sempre elevada de que algo novo o Senhor trará para as nossas vidas. Te agradeço pela nossa família, pela nossa casa, por todo o sustento, meu Pai, por todo o livramento, que nem mesmo nós sabemos aquilo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa casa, pela nossa família, nos livrando, Senhor, de acidente, nos livrando, Senhor, de enfermidade, de dor, papai. Muito obrigado, papai. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu zelo. Tu és o nosso Deus, nosso único Deus, meu Pai. Por isso nós estamos aqui por tua causa. Fala conosco mais uma vez nesse encontro. Coloca em nosso coração a tua semente, para que nós possamos, Senhor, experimentar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Que nós possamos, papai, a cada dia estar um pouco mais próximo do caráter de Cristo, meu Pai. Nós consagramos essa reunião no teu altar, pedimos a tua bênção e a tua presença, Senhor. Para a glória do teu nome, que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Vamos para o Bruno, para o louvor. Amém. Vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque só Ele tem o melhor para nos dar. Vamos lá? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, e o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Por isso nós, todos em união, aqui nós colocamos o nosso coração, Senhor, no teu altar, para que o Senhor faça, para que o Senhor ministre e molde o nosso coração, molde o nosso caráter, Senhor, conforme a tua palavra, Senhor, conforme a tua vontade, Pai. Por isso, neste momento, Senhor, nós te adoramos em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis
dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, e o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Amém, gente. Gente, vamos cantar uma música nova hoje. Acho que muitas pessoas... Ninho, Oi, Bruno, o teu som tá muito baixo. Tá baixo? Muito baixo. Muito baixo? Que estranho. Deixa eu ver. Peraí. E tá falhando um pouco também, não sei se é a internet aí. Será? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui se eu consigo modificar alguma configuração do som. Ih, não consigo mexer aqui. Aqui tá chegando bem. Tá chegando bem aí? Aqui tá. Aqui também tá chegando bem. É a distância, né? Às vezes fica um pouco mais. Aqui também tá tudo em ordem. Maravilha. Vamos lá. Quem puder fechar o microfone aí, né, para não vazar o som, porque às vezes a gente quer cantar e aí vaza o som para todo mundo, a gente não percebe, né? Obrigado. Porque o nosso Deus, ele nunca deixa a gente sozinho, ele nunca vai se distanciar de nós. Pelo contrário, muitas vezes somos nós que acabamos distanciando dele. Mas a gente tem que ter um certo cuidado e nos aproximarmos cada vez mais de Deus, porque ele nunca vai nos deixar, ele nunca vai deixar que um filho seu passe por alguma dificuldade, por algum sofrimento, sem que ele esteja olhando lá para frente. Deus, ele não vê só esse momento que a gente vive, ele vê toda a história. E a gente tem que ter consciência disso. A gente tem que se alegrar. Não importa a circunstância, não importa o momento, a gente tem que se alegrar. E não é se alegrar simplesmente por um momento, mas se alegrar pela certeza de que Deus está cuidando de tudo, que o controle está nas mãos dele. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Vamos lá. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Amém. Opa, pera aí que eu esqueci. Agora eu tenho que passar para... Seu microfone está fechado. Agora está aberto. Agora é isso. Muito bom, pessoal. Nós estamos lá no jejum de palavras, aquela jornada que nós combinamos juntos de fazer aquele propósito que nós indicamos lá no nosso flyerzinho. É a terceira semana do jejum da palavras. Eu queria ouvir se vocês têm algo para compartilhar, algum testemunho, algo que já aconteceu. E como é que está sendo aí essa terceira semana, os desafios, se você tem policiado as palavras que você tem dito, as palavras que você tem verbalizado, você e a tua família. Então, eu queria abrir esse espaço para quem tiver algum testemunho para poder compartilhar. Está aberto aí a oportunidade, gente. Oi, Lu, nós vamos falar, né? Como a gente tinha falado lá no culto que estava presencial, né? Que eu dei o testemunho do flyerzinho. Hoje é dia 21, né? E nós, assim, Deus já tem suprido tudo aquilo que a gente pediu naquele papelzinho. Falei para o Eduardo ontem, eu consigo me visualizar antes do dia 1º, porque no papelzinho eu tinha falado para Deus que eu queria no dia 1º fazer tudo aquilo. E eu consigo visualizar a gente no dia 30 mesmo, cumprindo todas as nossas obrigações. Então, assim... E eu comentei com o Eduardo que ainda que a gente tenha pedido o que a gente pediu, o que tem dentro do meu coração é muito mais valioso do que está escrito naquele papel. Porque o que eu mais pedi foi que ainda que ele suprisse tudo aquilo que a gente precisava, mas que ele devolvesse a paz do meu coração, que eu não me abalasse com as circunstâncias do dia a dia. E isso tem assim, sido fantástico. Eu acordo sem pensar se vai ter, não vai. Então, esse é o nosso testemunho, né? Porque a gente tem orado junto com o mesmo propósito. Então, hoje ainda é dia 21 e Deus já fez tudo aquilo, antes do dia 30. Tá fechado. O Edu quer complementado?
Esse cuidado de Deus, né? Aquilo que eu falei para a Yara na segunda-feira, logo depois que nós lançamos aí a campanha, né, do jejum, a gente precisa, muitas vezes a gente esquece, né, do que Deus já fez nas nossas vidas, né? A gente tem uma memória muito curta, né? Então a gente fica muitas vezes sofrendo por aquele instante, porque para ele é só um instante, é um milésimo de instante, é um fragmento do tempo dele, né? Muito pequeno, né? E a gente esquece, muitas vezes a lembrança vai embora de todo o cuidado de Deus que tem tido nas nossas vidas, né? E assim, o exercício, porque assim, isso também é uma coisa que mexe comigo, mas Deus, a própria palavra de Deus disse, né? Você escreveu essa semana, né? A gente não está livre de nenhuma aflição, né? A diferença é que a gente tem um Deus que cuida de nós, que supre todas as nossas necessidades. E quando o fardo está pesado, ele fala, ó, vem cá, troca teu fardo comigo, que eu vou te ajudar a carregar esse fardo, né? E a gente precisa aprender a exercitar, a viver essa verdade, né? Então, não vou dizer que eu não me abalo, eu me abalo sim, mas eu tenho exercitado isso, né? De olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, né? E que ele está pronto para carregar meu fardo, que basta que eu olhe para ele e fale, vamos trocar de fardo porque está a dureza aqui, me ajuda aí porque sozinho não está dando não, né? Então, e esse cuidado a gente tem recebido de Deus, né? E aprendido a olhar para trás e ver tudo que ele já cuidou, e como você sugeriu num dos textos, né? Em vez da gente ficar olhando para o passado ou para o futuro e colocar isso no nosso presente, a gente pegar, na verdade, o que a gente está vivendo hoje, né? A gente olhar todo o cuidado de Deus que está fazendo com as nossas vidas e projetar isso para a nossa vida, falar, Deus cuidou de mim, cuida de mim e vai cuidar de mim, né? Ele não vai me deixar faltar nada, né? E afirmar isso para nós, né? E sabendo, com essas lembranças do cuidado, ministrar para nós mesmos, né? Muito bem, Edu, Yara, obrigado aí por compartilharem. Quem mais tem testemunho para a gente poder ter a nossa fé edificada? Não? Sempre tem, gente. Lembrando que o testemunho é para glorificar o nome de Deus e também edificar a nossa fé, porque quando nós vemos Deus operando na vida de um irmão ou de uma irmã, isso fortalece a nossa fé e ajuda a nossa caminhada. Então, se você tiver algo que Deus fez, e Deus faz todo dia, né, querido? Deus faz do momento que a gente acorda e do momento que a gente volta a dormir, Deus sempre está, de alguma maneira, operando seus milagres na nossa vida. O nosso estarmos aqui já é um milagre de Deus, porque tem pessoas que não podem estar e fazer o que a gente está fazendo em alguma parte do mundo, e a gente já tem esse milagre, que é essa possibilidade que a gente tem de estar reunidos como família para poder ouvir aquilo que ele tem para falar conosco. Opa! Eu acho que o testemunho tinha que ser na próxima semana, que eu vou estar melhor. Mas é o que você falou. A gente tem a oportunidade de estar aqui, de estar bem, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, mas a minha família, meu cunhado deu positivo no Covid, eu estou positiva. Então, provavelmente em casa está todo mundo positivo. Mas, assim, estamos bem, né? E não precisamos de hospital, estamos medicados em casa. E isso é para honra e glória de Deus mesmo, né? Porque eu sei que Deus está sempre comigo. E é um preparar mesmo, né? Porque podia ser pior. Então, assim, é um livramento. Então, assim, você está doente? Estou, mas eu estou bem, né? E isso tudo, assim, é fé. Ontem, né, quando saiu positivo, porque o primeiro deu negativo, na hora me deu um negócio assim, eu sabia que eu estava. Mas a hora que eu vi no papel, assim, eu falei, ai, nossa, né? Positiva. Aí, assim, caiu uma lágrima, né? Aí eu já sequei ela e falei, não, tá tudo bem, tá em paz, vamos que vamos. Então, é a confiança no Senhor, né? Muito bom, Di. Vai estar tudo certo, viu? Deus continua cuidando de você, vai continuar cuidando sempre, tá bom? Assim, amém. Oi, Stocco. Eu quero falar a respeito de uma situação que aconteceu nessa semana, né, em relação à minha cunhada. Eu sempre tive cuidado, sempre me preparei para não falar
palavras negativas, né? Eu tenho esse treinamento já de algum tempo comigo, lógico que reforçado aí com a campanha da igreja, né? Mas eu acho que aumentei muito a questão de falar as coisas positivas, de ver as coisas de forma positiva, né? Tanto para mim próprio como para a família, né? Minha cunhada sofreu uma cirurgia de vesícula, a cirurgia foi mal sucedida, ela teve alta, foi para casa com muitas dores, precisou voltar de emergência e foi identificado que houve uma perfuração do duodeno, né? Complicou, infecção generalizada, a pressão dela foi a 0, né? Ela, por alguns instantes, ela esteve falecida, né? Foi reanimada e aí ficou na UTI numa situação complicadíssima, né? Sem consciência, sem as funções vitais. E aí, falando com o marido dela, meu irmão, o Carlos, com as filhas dela, a Patrícia e a Tati, eu dizia, olha, fé em Deus, amanhã ela vai estar melhor, amanhã vai estar melhor. Coloquei em oração com a Yara e com o Edu no grupo do PG e também com o Luciano, pela força que o Luciano tem no dom de cura, em nome de Jesus, né? E ela foi recuperando algumas funções, mas ainda inconsciente. E aí, na quarta-feira, eu falei com o Luciano, falei, olha, Luciano, o momento agora era dela retomar a consciência para que possa tirar o aparelho de respiração, ela volte a respirar naturalmente, né? Aí o Luciano me manda uma questão de mandar uma foto para ele, da Marlene, e diz assim, olha, amanhã ela estará lúcida. E 9 horas da manhã, no dia seguinte, ela acordou. Ela acordou, glória a Deus, glória às orações, glória à força da palavra positiva, né, da fé, né? Porque a palavra positiva é a fé, né? Ela acordou, aí na sexta-feira conseguiram tirar o respirador, e nesse momento a oração é para que consiga debelar ainda alguns resíduos de infecção que ela tem apresentado o quadro febril, né? Foi trocado o antibiótico e no momento agora é orar para que ela se restabeleça e a infecção seja debelada por completo, né? Mas foi uma semana a cada dia uma bênção, né? O fígado está ok, fez exames neurológicos para ver se havia algum dano neurológico em função da parada que ela teve de oxigenação no cérebro, né? Não teve danos, enfim, as funções vitais estão em ordem. Agora, em nome de Deus, a infecção será debelada. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas orações. Obrigado, Luciano, Yara, Colinete, todo o pessoal do PG que orou. Obrigado, Estocco. Obrigado aí. Deus é fiel, querido, né? Ele fala, ele faz, né? Basta a gente colocar nossa fé em prática e a gente acaba vivendo o sobrenatural de Deus, né? Alguém mais? Muito bem. Nós vamos hoje entrar numa nova série. O Eduardo falou que é o TR Flix, não é mais Netflix, é o TR Flix, é uma série atrás da outra. Nós acabamos a semana passada a série que falava sobre vidas transformadas. Então, qual era o centro, qual era o objetivo principal daquela série? Transformação de vida. Independente da área que você precisa de transformação, as 5 histórias que nós estudamos nos mostraram de que Deus é um Deus que atua por completo. Não há uma área que você precise de transformação que Deus não tenha a capacidade de transformar. E a sexta, a missão que os discípulos receberam em disseminar esse poder transformador do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estudamos 5 histórias, fechamos com a história, com a conversa de Jesus com os seus discípulos, e assim a gente fechou a série Vidas que foram, Encontros que Transformaram Vidas. E agora eu trago uma nova série que vai estar conectada com aquela outra série. Então, essa série, de uma maneira proposital, ela foi organizada
para que a gente dê mais um passo nesse processo de ser transformado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estudamos lá as vidas que foram transformadas. Agora a gente precisa arrumar a bagunça que ficou na nossa vida. Porque lembra que eu disse para a igreja já, né? Não existe mágica em relação àquilo que Deus faz. Deus faz o milagre, mas tem coisas que nós precisamos fazer. Então, o tema dessa nova série é arrumando a bagunça da minha vida. E problema vem, problema vai, querido. O problema é como é que fica a nossa vida depois que a tempestade passa. Tem coisas que nós precisamos recomeçar, tem coisas que nós precisamos reconstruir, tem coisas que nós vamos jogar fora, porque só depois que passa o vento forte, depois só que passa a tempestade, a gente começa a fazer uma avaliação daquilo que foi comprometido em relação à adversidade, em relação ao problema que a gente está vivendo e que a gente viveu. E quando eu falo de uma vida bagunçada, o que eu estou dizendo? Que estou falando daquela vida que está tudo fora de ordem. Sabe aquela vida que está uma confusão? Uma vida onde eu tenho problema no relacionamento, eu tenho problema na minha vida financeira, eu tenho problema na minha vida profissional. É tanta coisa acontecendo de uma forma simultânea que a gente acaba perdendo o controle da situação e a gente acaba perdendo o controle daquilo que a gente está vivendo. É tanta coisa para arrumar que a gente não sabe nem por onde começar. De vez em quando, aqui uma segunda-feira de manhã, a Roseli acorda, ela olha assim e fala, nossa, para onde eu começo hoje, né? Não sei se eu começo pela louça, se eu começo pela roupa, se eu começo pelas contas, se eu começo pela casa. E às vezes a nossa vida está assim. É tanta coisa para fazer, tanta coisa que está fora de ordem, que a gente acaba se vendo, às vezes, paralisado de tanta coisa que a gente tem que arrumar na nossa vida. E o que isso, em última instância, acarreta, querido? Isso acarreta, em última instância, um desânimo. Isso acarreta um cansaço. A gente fica com aquele sentimento de impotência. Só que se nós não arrumarmos a nossa vida, se nós não arrumarmos a bagunça da nossa vida, a gente não vai ter uma vida que nós gostaríamos de ter, porque tem coisas que dependem de nós e tem coisas que dependem de Deus. E arrumar a bagunça da nossa vida, que depende de nós. É um desafio que eu e você, nós temos nessa jornada. E uma vida bagunçada só traz prejuízo para nós. Uma vida bagunçada, ela não flui. É uma vida que fica estagnada, é uma vida que não avança. Então, a bagunça, ela atrasa a nossa vida. Se você tem alguma área da tua vida hoje que precisa ser consertada, que precisa ser arrumada, faça isso, querido, porque senão essa área vai retardar a tua vida, ela vai atrapalhar a sua vida. Veja como a bagunça, ela atrasa a nossa vida. Olha para o trânsito, por exemplo. Eu tenho ido agora, não agora nessas semanas, mas depois que a gente abriu o escritório, com mais frequência para São Paulo, com muita mais frequência do que eu ia, ainda que a gente esteja vivendo essa época de pandemia, o trânsito começou a fluir como era antes. Então, é difícil para você chegar nas marginais em função do congestionamento na saída ali da Bandeirantes, as marginais começam novamente a dar sinais de uma normalidade dentro daquele caos que a gente conhece São Paulo. Imagina quando você tem um semáforo que não está funcionando. Nada flui. Você chega atrasado nos seus compromissos, você fica irado, você fica irritado, você fica tenso. É isso, por exemplo, aquilo que um trânsito bagunçado pode trazer e fazer na nossa vida. Uma vida financeira bagunçada, queridos, é a mesma coisa. A gente fica preocupado, ansioso, a gente não sabe o que paga, o que não paga. Ao invés de a gente tentar fazer um exercício, um esforço para tentar, de alguma maneira, organizar isso tudo, a coisa está tão fora do controle que a gente acaba largando tudo e isso acaba trazendo mais prejuízo do que solução para nós. E o que não dizer do Covid, né? Essa confusão que trouxe essa pandemia, essa bagunça que virou o mundo,
de cabeça para baixo, num prazo aí de uma semana, 10 dias, ou seja, o mundo não foi mais o mesmo e jamais será o mesmo. E a gente está tentando organizar a nossa vida como a gente pode, né? Quer dizer, com os nossos negócios, com a nossa família, com o nosso trabalho, com as nossas contas, com a nossa área financeira. Então, esses são alguns exemplos do que a bagunça ela pode ocasionar como paralisia na nossa vida quando a gente não tem a lucidez para consertar aquilo que a gente tem que consertar. Agora, qual é a vontade de Deus, queridos? A vontade de Deus é que a nossa vida ela esteja em ordem. Veja o que diz em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 5, a parte B. Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, queridos, é que a nossa vida esteja em ordem. E olha que o apóstolo Paulo, ele está dizendo para a igreja lá de Colossenses, ele está alegre por duas coisas. Ele está alegre, primeiro, porque a vida daquelas pessoas estava em ordem, e também porque a fé deles em Cristo estava firme. Agora, arrumar a vida e ter a fé firme em Cristo, depende de quem? Depende de nós. É uma responsabilidade que nós temos como cristão de assumir o protagonismo da nossa vida, olhar para a nossa vida, identificar qual é a área que está hoje desorganizada e organizar a nossa vida. Da mesma maneira, é a nossa responsabilidade manter a nossa fé firme em Cristo. Então, o que eu quero dizer com isso, queridos? Nós temos que sair da arquibancada e jogar o nosso jogo. Porque nós assistimos o nosso jogo da arquibancada, não vai arrumar aquilo que precisa ser arrumado na nossa vida. Nós temos que entrar no jogo da vida e arrumar. Para que a gente não tenha a nossa vida retardada, para que a nossa vida não esteja e não fique estagnada. E quando a gente fala de colocar a vida em ordem, a gente está falando sobre dois aspectos. Nós precisamos colocar a nossa vida interior em ordem e nós precisamos colocar a nossa vida exterior também em ordem. Não existe vida exterior sem a vida interior e vice-versa. As vidas elas estão conectadas. E quando a gente fala de colocar a vida em ordem, primeiro lugar que eu trago como reflexão para nós é olhar para dentro de nós. O que está desorganizado dentro de nós? O que precisa ser arrumado dentro do nosso coração? Quais são os traumas que nós precisamos resolver dentro de nós? Quais são as experiências tristes que nós vivemos no passado e que continua viva dentro de nós? E nós sabemos que essas experiências continuam tendo influências negativas sobre o nosso hoje. Quando eu falo de nós arrumarmos a bagunça do nosso interior, eu estou falando dos nossos ressentimentos, as nossas mágoas, aquilo que nós sofremos no passado e que até hoje nós não conseguimos superar, que nós não conseguimos arrumar na nossa vida. Pessoas que nos decepcionaram, pessoas que de alguma maneira deixaram marcas injustas em nossas vidas, que até hoje a gente não conseguiu consertar e que tem hoje um papel importante naquilo que a gente está vivendo. Quando eu falo que nós precisamos arrumar o nosso interior, eu estou falando das feridas que não cicatrizaram ainda, das experiências que nós vivemos no passado, feridas que estão abertas, feridas que continuam sangrando e que nos convidam recorrentemente a visitar o nosso passado, trazendo a mesma dor, trazendo o mesmo aperto no peito. Então, nós precisamos, queridos, olhar para dentro de nós e arrumar a bagunça que eventualmente existe dentro da nossa própria vida.
Porque se nós não arrumarmos a bagunça que existe dentro da nossa própria vida, isso que está desorganizado vai desorganizar o nosso exterior. Consciente ou inconscientemente, a desorganização que existe dentro de nós, ela tem um impacto muito grande naquilo que a gente está vivendo fora de nós. E quando eu falo que a gente tem que organizar a bagunça fora de nós, aí eu estou trazendo para o nosso exterior, nosso casamento. Quantas coisas, queridos, a gente sabe que está desarrumado e a gente não tem, talvez, mais paciência para arrumar. A gente perdeu a esperança de arrumar. Ter aquela conversa dura, aquela conversa difícil, ter aquele acerto de contas que nós precisamos ter. Quando eu falo de nós arrumarmos a bagunça do nosso exterior, estou falando do nosso trabalho. Essa situação que às vezes a gente não consegue dar fluidez para elas. O que eu preciso organizar na minha vida profissional? O que eu preciso fazer na minha vida profissional para que ela comece a fluir, para que ela comece a se desenvolver? Da mesma coisa nas finanças, queridos. Eu tenho aprendido de que se nós não colocarmos em ordem a nossa vida financeira, a gente nunca vai ter paz, queridos. E colocar em ordem a vida financeira significa a gente obrigar a si mesmo algumas privações. É a gente abrir mão de coisas que nós, para satisfazer muitas vezes a nossa alma, a gente não está disposto a pagar o preço. E a gente deixa as coisas soltas, a gente deixa os nossos gastos soltos, a gente deixa as nossas compras soltas, e quando a gente percebe, isso está uma bagunça, e a gente fica correndo atrás do ganhar, sendo que a solução está no não gastar. Quando eu não tenho controle do orçamento da minha vida, queridos, quer seja profissional, essa falta de controle nos meus gastos, nos compromissos que eu assumo, sempre vai me obrigar a correr atrás do dinheiro. Sempre vai me obrigar a correr atrás em realizar algo para poder permitir que eu obtenha o recurso que eu preciso para poder honrar os compromissos que eu acabei assumindo. Então, nessas 5 séries, nessas 5 ministrações que eu vou compartilhar com vocês, a gente vai falar tanto de coisas internas que nós precisamos resolver, como a gente vai falar também das coisas externas. Tanto internamente quanto externamente, a solução disso tudo passa por uma palavra que se chama procrastinação. Nós precisamos apagar essa palavra procrastinação da nossa vida. Nós não podemos adiar, queridos, decisões importantes na nossa vida que vão trazer ordem na nossa vida. Uma vida solta, uma vida em desordem, traz cada vez mais desordem para nós, traz cada vez mais prejuízo para nós. Que o risco é nós chegarmos no momento onde a confusão instalada ela está tão grande que a gente perdeu a mão da própria vida. Que a gente não consegue mais ter ordem naquilo que a gente está fazendo. Então, essas são as 5 ministrações que eu vou compartilhar com vocês, com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo e com a unção do Espírito Santo de Deus, para nos ajudar, através da palavra de Deus, colocar ordem na nossa vida. A primeira ministração é arrumando a bagunça causada pelo sofrimento. A segunda ministração é arrumando a bagunça causada pela ira. Aliás, queridos, eu fiz aqui um questionário. Sabe que OKI, né? O QI não é o quociente de inteligência, não. O QI é o quociente de irritabilidade. Eu acabei fechando de manhã aqui um questionário para você avaliar qual é o teu quociente de irritabilidade para te preparar para a próxima ministração do próximo domingo.
Quanto mais irritado, quanto mais irado você for na tua vida, menos controle você tem das suas emoções e mais decisões erradas você vai tomar, que vai continuar ocasionando bagunça em alguma área da tua vida. Então, eu vou passar para a Elaine hoje, a Elaine vai dar uma roupagem nisso, amanhã provavelmente você está recebendo e a gente vai colocar no app o QI, e você vai poder avaliar através do questionário qual é o quociente de irritabilidade que você tem. Se eu fizesse esse quociente aí, queridos, antes da minha conversão, é impressionante como esse negócio ia explodir. Se eu fizesse no primeiro ano, tinha melhorado. Hoje, eu garanto para você que esse quociente, ele ainda é alto, mas ele está muito menor do que ele era antes de eu conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas me ajuda também, nesse momento, olhar para a área da minha vida que ainda eu acabo vivendo de uma maneira irada, e com a ajuda do Espírito Santo, ela me ajuda a trazer um pouco mais de amor naquilo que eu preciso lidar, que muitas vezes é contrário daquilo que eu gostaria que acontecesse. Mas o amor é a única solução que a gente tem para transformar um coração irado num coração pacificador. A terceira ministração que a gente vai compartilhar, arrumando a bagunça causada pela instabilidade financeira. A penúltima, arrumando a bagunça causada pela tristeza. E nós vamos fechar essa série arrumando a bagunça causada pelo medo. Então, nós vamos trabalhar, queridos, esses 5 aspectos das nossas vidas: o sofrimento, a ira, a instabilidade financeira, a tristeza e o medo. Todos esses aspectos, se não forem resolvidos, a nossa vida continua bagunçada e a nossa vida continua desorganizada. E hoje nós vamos falar sobre a bagunça causada pelo sofrimento. Querido, o sofrimento, ele rouba o brilho da nossa vida. O sofrimento hoje, ele rouba a nossa vontade de viver. O sofrimento hoje, ele rouba as nossas forças. Se você hoje precisa resolver algo em tua vida que tem gerado ou estar gerando sofrimento, você precisa, de uma maneira especial, a prestar muita atenção naquilo que Deus vai falar para a tua vida nesta manhã. Porque o sofrimento, ele deixa o nosso coração abatido. O sofrimento, ele causa desânimo em nós. Eu não sei você, mas quando eu converso com uma pessoa, só pelo semblante dela eu sei se essa pessoa está sofrendo ou se essa pessoa não está sofrendo. A maneira dela falar, a maneira dela se expressar. Quando você olha para os olhos dessa pessoa, a maneira com que ela verbaliza as palavras, você já começa a perceber se essa pessoa está em sofrimento ou se essa pessoa está em paz. E muitas vezes a pessoa, ela não precisa nem falar, que você olha para o semblante da pessoa, você olha pelo jeito da pessoa andar, você percebe, você consegue perceber o estado emocional dessa pessoa. Então, nós precisamos arrumar essa área da nossa vida que se chama sofrimento. Nós precisamos ter coragem nessa manhã, queridos, movido pelo Espírito Santo de Deus, a fazer uma reflexão de uma maneira corajosa e encarar esse gigante que é o sofrimento, queridos. E eu deixo aqui para a gente pensar, né? Qual é a área da tua vida hoje que faz você sofrer, querido? Qual é o nível de sofrimento que você tem e carrega hoje na sua vida? Todos nós sabemos, queridos. O difícil é a gente lidar com isso. Todos nós gostaríamos e precisamos arrumar essa bagunça do sofrimento, mas a gente sabe que isso é tão dolorido, isso é tão profundo, isso mexe tanto com a gente, que a gente não tem coragem, a gente não tem mais ânimo, a gente não tem mais vontade de lidar com isso, com esses assuntos e com essas áreas da nossa vida. Mas a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é nos ajudar a resolver todo e qualquer sofrimento que eventualmente a gente venha carregando na nossa vida, quer seja do passado, quer seja do presente.
O sacrifício de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, já deu o limite de sofrimento para a nossa vida. Jesus já sofreu tudo aquilo que nós não precisamos mais sofrer. Todo sofrimento já foi colocado sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora tem coisas que nós precisamos ter a coragem, a iniciativa de assumir a nossa responsabilidade, de colocar ponto final em coisas que a gente insiste em não aceitar. Nós vamos falar um pouquinho o que é o sofrimento, se não se negar a aceitar um fato que já aconteceu. E Deus vai nos ajudar nesse processo, Deus vai nos ajudar nessa jornada, queridos. Lá em Salmos, capítulo 10, no versículo 1, vai estar projetado aí. Olha o que o salmista diz. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. Veja, queridos, como o sofrimento das nossas vidas chamam a atenção de Deus. O salmista está dizendo assim, Senhor, o Senhor está enxergando a minha dor e o Senhor está enxergando o meu sofrimento. Por isso, queridos, a gente pode e até eventualmente consegue esconder os nossos sofrimentos de algumas pessoas, mas nós nunca conseguiremos esconder o nosso sofrimento de Deus. E por que Deus enxerga o nosso sofrimento, queridos? Porque Ele quer nos ajudar a resolver tudo que está sendo gerado e que está resultando nesse sofrimento. E diz assim o salmista que ele observa, para quê, queridos? Para tirar de você. Ele quer tirar nessa manhã todo o sofrimento da tua vida. Ele quer pegar com as suas mãos, com as mãos de Deus, todo e qualquer sofrimento que você tem carregado na tua vida e que tem roubado o teu ânimo, que tem roubado o brilho dos teus olhos, que tem roubado a energia dos seus dias, porque Deus, ele se importa comigo e Deus se importa com você, queridos. Nenhum sofrimento da minha vida e da tua vida passa desapercebido por Deus. Deus está e sempre estará atento aos nossos sofrimentos. E Ele quer nos ajudar, queridos, nesta manhã, a nós resolvermos aquilo que nós precisamos resolver, para que a gente possa arrumar essa área da nossa vida que está desorganizada por causa do nosso sofrimento. Agora, o que é o sofrimento, queridos? O sofrimento, ele é simplesmente o efeito de algo. Por exemplo, se você falar para mim assim, Luciano, se você ora pelo meu sofrimento, eu vou falar, não consigo orar pelo teu sofrimento. Eu consigo orar por aquilo que está causando o teu sofrimento. É quando você está com dor de cabeça, você quer resolver a dor de cabeça com a Novalgina. A Novalgina vai até te ajudar, mas a dor de cabeça ela está indicando que tem algo mais profundo dentro de você que precisa ser investigado. Quando nós estamos num estágio febril, a febre está nos apontando de que tem algo no nosso organismo que está precisando de algum cuidado. Então, quando a gente fala de sofrimento, a gente está falando só do efeito. E eu não consigo resolver o sofrimento na minha vida sem buscar a causa, sem buscar a origem. É aí que a gente paralisa. É aí que a gente tem dificuldade em lidar com aquilo que está originando o sofrimento. E às vezes a gente se esforça para tentar conviver com o sofrimento por não conseguir resolver aquilo que está ocasionando o sofrimento. E aí a nossa vida, ela passa a ser movida por momentos pequenos de prazer. A gente tenta, de alguma forma, combater o nosso sofrimento com pequenos momentos de prazer. Só que o momento de prazer, ele é conseguido com as coisas externas. E o sofrimento está dentro de nós. Por isso que o prazer, ele não tem um efeito longo, duradouro.
Porque ele trata com aspectos exteriores da nossa vida, e o sofrimento, queridos, está aqui dentro de nós. Então, para que nós possamos hoje receber a ajuda de Deus para lidar com o nosso sofrimento, queridos, nós temos que identificar o que está originando esse sofrimento da nossa vida. Parar de tomar Novalgina, querido. Nós vamos adoecer por causa da Novalgina. E nós precisamos ir na raiz daquilo que tem maltratado o nosso coração, daquilo que tem entristecido o nosso coração. E quais são as principais áreas da nossa vida que causam o sofrimento, que originam o sofrimento? A primeira delas são as decepções. Quando nós nos decepcionamos com alguma pessoa e nós não aceitamos aquilo que aconteceu, a gente carrega essa decepção e a partir dessa decepção é provocada o sofrimento na nossa vida. Por exemplo, quando eu tive problema lá no passado, antes da minha conversão com as minhas empresas, eu já testemunhei sobre isso, as pessoas me abandonaram. Vocês sabem que quem ficou para me ajudar a reconstruir a minha vida foi a minha esposa, a minha filha e a minha mãe. Todas as pessoas, elas desapareceram porque eu passei a ser um problema para elas. Enquanto eu tinha uma vida próspera, uma vida abundante, essas pessoas estavam acompanhando os meus passos, elas estavam me rodeando, mas a partir do momento que eu tive os problemas que eu tive, essas pessoas desapareceram. E eu me decepcionei com muitas pessoas na minha vida. E essa decepção trouxe no meu coração sofrimento, porque eu ficava remoendo essas coisas que elas faziam ou deixaram de fazer para a minha vida. Então, você pode, eventualmente, carregar no teu coração decepções com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com pessoas próximas a você. E essas decepções acabam gerando esse sofrimento para você. Então, a decepção, quer dizer, é algo que a gente tem que consertar dentro de nós, para que a gente consiga resolver a bagunça do sofrimento. Um outro aspecto que a gente normalmente sofre com o sofrimento é alguma doença, alguma enfermidade, que nos acomete inesperadamente a nossa vida ou a vida de quem nós amamos e a gente passa a sofrer com isso. Então, a doença, a enfermidade, ela precisa ser tratada na nossa vida. Nós precisamos lucidamente lidar com essas situações para que ela não cause sofrimento em nós. Um terceiro aspecto é a morte. É a perda de alguém querido, aquele luto que não acaba nunca, querido. Então, o problema não está no sofrimento, o problema está no luto não superado. Se nós não voltarmos atrás e nós não fecharmos essa lacuna que ficou aberta na nossa vida, esse sofrimento ele vai continuar nos acompanhando até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro aspecto também que causa o sofrimento na nossa vida é a ingratidão. Aquelas pessoas que você jamais imaginou que fossem te decepcionar. Aquelas pessoas que fizeram juras de amor a você e que na primeira oportunidade se revelaram e mostraram o coração ingrato que elas têm. Queridos, o ministério de pastor ele tem essa capacidade de não mais se decepcionar com as pessoas. Porque eu confesso para vocês que eu já fui tão decepcionado. E aí Deus foi me revelando de que isso é algo inerente naquilo que eu falo. Eu já gerei tanta expectativa em pessoas, eu já ajudei tantas pessoas que não faço isso para depois cobrar, não, queridos. Mas é a verdade. E eu não mais hoje me permito sofrer com a ingratidão, queridos. Eu faço o que eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Eu faço o que eu faço como se eu tivesse
fazendo algo para glorificar o nome de Deus. Mas se nós hoje carregamos alguma ingratidão no nosso coração, alguma área, alguma situação, algumas circunstâncias que nós não conseguimos lidar com a ingratidão, nós vamos continuar sofrendo. E por último, perdas, né? As perdas que nós tivemos em nossa vida, em todas as áreas, né? Perda de emprego, perda de empresa, perda de bens materiais. Se a gente não conseguir se recuperar dessas experiências, a gente continua carregando esse peso do sofrimento na nossa vida. Agora, queridos, tudo isso, as decepções, a doença, a morte, as perdas que nós tivemos, isso tudo Jesus disse para nós que a gente teria que lidar com isso. Lembra lá, em João 16:33, ele fala assim, no mundo tereis aflições. No mundo você vai ter que lidar com a ingratidão das pessoas. No mundo você vai ter que lidar com a enfermidade. No fundo você vai ter que lidar com as decepções. No mundo você vai ter que lidar com a perda. No mundo você vai lidar com a morte. Jesus deixou avisado, queridos. Então, nenhum de nós estamos imunes ao sofrimento. Nenhum de nós estamos livres do sofrimento. Ora, se o sofrimento hoje é algo que nós precisamos aceitar, o que cabe a nós, queridos? Aprender a lidar com ele. Ao invés de eu tentar evitar o sofrimento, eu tenho que aprender a lidar com o sofrimento. Aí uma virada de chave na minha cabeça e na sua cabeça. Porque tudo aquilo que nós não queremos é sofrer. Mas o sofrer faz parte da nossa vida. Ora, se faz parte da nossa vida, eu preciso lidar com eles. E lidar com ele para resolver eles, para que eles não adoeçam o nosso coração. E posso te garantir, queridos, 90% do sofrimento da tua vida é desnecessário. Vou repetir para você. Se você quiser anotar, você pode anotar. 90% do teu sofrimento é desnecessário. O que é o sofrimento, queridos? O sofrimento é uma questão da não aceitação. O sofrimento é uma forma de resistência daquilo que já é. Quando eu não aceito algo na minha vida que aconteceu no passado, esteja acontecendo, e eu luto contra isso, eu entro no processo de sofrimento. Eu entro no processo de dor. E a única forma, queridos, de nós eliminarmos, extirparmos, acabarmos com o sofrimento da nossa vida é em duas palavras. Ponto final. Enquanto nós colocarmos vírgulas em coisas que aconteceu e nós não aceitamos, e a gente continua gerando expectativa, a gente continua recorrentemente visitando essas circunstâncias, essa situação, a gente vai continuar sofrendo. O remédio, queridos, para o sofrimento da nossa vida se chama aceitar. Tem coisas na minha vida e na tua vida que nós precisamos aceitar. Sinto muito, querido. Eu aprendi isso com a minha vida. Eu tenho aprendido a aceitar ciclos que se fecham na minha vida. Eu tenho aprendido a aceitar que há coisas da minha vida que eu não posso mudar, que não depende de mim. Depende de circunstâncias e depende de pessoas. E quanto maior for a expectativa que eu gerar nas pessoas, para que elas talvez mude o posicionamento delas, e como eu não tenho ação, mas eu gero expectativa, maior é meu sofrimento. Maior são os nossos conflitos relacionais. Aceitar, queridos, é o único remédio que você pode
ter para combater o sofrimento na tua vida. E aí é uma luta interna que nós temos. E quanto mais eu insistir em não aceitar, mais a dor eu estarei alimentando. Então, o que alimenta o teu sofrimento, queridos, é a tua não aceitação. O que extirpa, o que acaba o teu sofrimento é a aceitação. Então, eu e você, nós precisamos voltar um pouquinho na nossa vida, e eu tenho certeza que, assim como eu, você já sabe o que você precisa aceitar, qual é o ponto final que você precisa colocar na sua vida para acabar com esse sofrimento, queridos. Porque se você não acabar com esse sofrimento, a tua vida vai continuar bagunçada como ela está, você vai ficar drenando as suas energias, você vai continuar carregando esse coração apertado dentro do teu peito, e é tudo aquilo que Deus não quer que você viva. Deus tem coisas novas para você, querido. Entenda isso. Enquanto você deixa de aceitar um fato que já aconteceu na tua vida, você se fecha para o novo de Deus. E mais do que você se fechar para o novo de Deus, você deixa de viver o presente. Você recorrentemente está visitando o passado, relembrando, sofrendo de novo. E a nossa vida só existe no presente, queridos. A nossa vida não existe no passado e a nossa vida não existe no futuro. Nós só temos apenas o presente para viver. E o presente que nós temos, que é um presente de Deus com esse trocadilho, eles requer de nós a aceitar coisas que nós não temos mais controle do nosso passado. Ter essa coragem de olhar com a ajuda de Deus, falar, cara, Senhor, eu não sei o quanto vai me custar, mas eu aceito o fim dessa situação na minha vida. O Senhor conhece, a Bíblia diz, meu Pai, lá em Salmos, que o Senhor enxerga a dor e o sofrimento da minha vida. E o Senhor sabe que eu abri mão dessa situação, potencializar ainda mais o meu sofrimento, mas eu creio no consolo do Teu Santo Espírito. Eu creio no poder da Tua palavra. Eu creio no poder da restauração do Senhor no meu coração. Queridos, nós precisamos fazer do presente o foco da nossa vida. A tua vida é o hoje. A tua vida é o presente. Enquanto nós vivermos fora do presente, a gente está revisitando essas circunstâncias, essas situações em nossas vidas, que está alimentando a nossa dor e alimentando o nosso sofrimento. E eu e você, nós precisamos hoje, querido, se você está ouvindo essa palavra, se essa palavra está falando com você, você precisa ter coragem nessa manhã, queridos. É Deus mais uma vez me cutucando, Deus mais uma vez te cutucando, para que você aceite o que aconteceu, querido. E dessa vez consiga, de uma vez por toda, acabar com essa dor, com esse sofrimento da tua vida. Que eu posso garantir para você, queridos, é possível. Tem o nosso inimigo que fica jogando acusação na nossa mente, que a gente não pode, que a gente não consegue, é mentira, queridos. Você tem Deus dentro de você. Você tem os olhos de Deus voltados sobre a tua vida todos os dias. E eu e você, nós vamos tomar uma coragem nessa manhã, queridos, de colocar ponto final naquilo que acabou, para que a gente coloque ponto final no nosso sofrimento. E o meu convite é que você faça isso por você, querido. Você é a pessoa mais importante nesse mundo, querido. Não existe pessoa mais importante nesse mundo do que você. E você precisa tomar uma decisão pela sua vida, querido. Não é pelos outros, não é pela sua família, não é pelos teus amigos, não é pelo teu marido, não é pelo teu filho, mas é por você. Você se deve isso, querido. Você merece uma vida melhor. Você merece uma vida de mais honra. Você merece melhores dias na tua vida. E depois que você fizer isso por você, queridos, aí sim, você faça isso pelas pessoas que te amam. E que têm orado para que cesse esse sofrimento da tua vida. Pessoas que hoje se entristecem de ver o teu sofrimento.
de te ver a tua dor, de te ver a tua angústia. E são pessoas tão próximas de nós, queridos. Pessoas que sofrem a nossa dor, pessoas que sofrem o nosso sofrimento. E o convite de Deus para mim e para você nessa manhã, queridos, é que a gente rompa com esses sofrimentos. Coloque um ponto final, queridos, naquilo que tem roubado seus dias. Não vale a pena, querido. Veja você mesmo o preço que você está pagando por isso. Avalie você mesmo, queridos, o quanto isso está te maltratando, o quanto isso está mexendo com o teu coração, o quanto isso está drenando a tua energia, o quanto disso, querido, já roubou o brilho nos teus olhos. Onde é que está aquela pessoa que não existe mais, querido? Aquela pessoa que tinha prazer nas coisas, aquela pessoa que sonhava, aquelas pessoas que realizavam, aquela pessoa que quando chegava numa roda de amigo, ela mudava o ambiente daquilo que estava sendo conversado, os assuntos que estavam sendo conversados. Toma essas decisões importantes pela tua vida nessa manhã, queridos. Coloque um ponto final no sofrimento na tua vida. Eu já preguei na igreja uma ministração que eu falei sobre recomeços. Sabe o que é recomeço, queridos? Recomeço é uma bênção de Deus para a tua vida. Recomeço é uma oportunidade que Deus nos concede para começar de novo. Do momento que você está, do jeito que está o teu coração. Lembre sempre que Deus está com você. Se nós não recomeçarmos, queridos, a nossa vida continua sendo paralisada. E o sofrimento continua sendo o companheiro dos nossos dias, queridos. E o convite de Deus, aceite o recomeço para a tua vida, querido. Se Deus está falando ao teu coração, queridos, recomeça, querido. Não é na tua força. Porque certamente você não tem força para isso, querido. Mas é na força de Deus. Na medida em que você aceitar que acabou e você dizer, Senhor, eu aceito. Eu decido colocar um ponto final nessa circunstância, nessa situação da minha vida. Agora, eu não sei o que vai ser dos meus cacos. Eu não sei o que vai ser dos meus dias. O Senhor sabe, Deus, que isso vai me custar um preço alto demais. Só de pensar, Deus, no preço que isso custar, isso já me causa pânico, porque eu não sei viver com a possibilidade de não ter mais isso na minha vida. Fala isso para Deus. Entrega para Deus. Senhor, está aqui, ó. Eu não quero mais pensar nisso, agora o Senhor me ajude. Porque sem o Senhor eu não posso. Sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não há possibilidade de eu recomeçar. E você vai ver, queridos, como Ele vai atenuando esse sofrimento. Ele vai abrindo um ciclo novo na tua vida. Ele vai começar a fazer você enxergar coisas que você não estava enxergando mais. Ele vai fazer com que novas pessoas se aproximem da sua vida. Ele vai começar a abrir portas que até então estavam fechadas. E você vai, aos pouquinhos, experimentando um ciclo novo de Deus na tua vida. E na medida em que você vai experimentando esse ciclo novo de Deus na tua vida, você vai deixando todo o sofrimento para trás. E o sofrimento para de ter o poder que eventualmente ele está tendo na tua vida, que está gerando toda essa desorganização na tua vida e na tua história. E ainda que fique dor, queridos, através da sua decisão desse ato de coragem, não há nenhuma dor que Jesus não possa curar. Olha o que diz Jeremias 4:19. O profeta Jeremias diz assim, olha a profundidade da dor que esse cara estava passando. Ah, minha angústia, eu me contorço de dor. Penso que é isso, não é uma dor física, não, é angústia. Você imagina uma pessoa que se contorce de dor por causa da angústia. E ele está falando com angústia. Ah, minha angústia. Olha quem era a companheira dele naquele momento. É angústia. E ele está dizendo assim, olha o que você está fazendo na minha vida, angústia. Você está tão intensa na minha vida que eu estou me contorcendo de dor. E ele fala assim, ó paredes do meu coração. Queridos, o coração dele estava pulsando tão forte que ele começou a falar com as paredes do coração dele.
Olha, parede, segura aí, parede. Olha como meu coração está disparado por causa da angústia. E o que ele faz, queridos? Não posso ficar calado. Não posso me conformar com isso. Não posso negligenciar aquilo que eu preciso fazer para acabar com essa angústia e diminuir o ritmo desse meu coração, para que eu não comprometa as paredes do meu coração. Jeremias nos traz um ensinamento aqui, queridos, de não ser passivo. Nós só conseguimos eliminar o sofrimento da nossa vida através de atitude, de coragem, de determinação. Fala, cara, não, chega. Já deu. Aliás, passou do limite. O copo já está transbordando há tempo, mas eu continuava alimentando a esperança e não aceitava aquilo que aconteceu. E nós temos lá, queridos, na Bíblia, você é responsável por aquilo que sabe, né? Esse versículo, essa frase é uma frase que a gente sempre vai utilizar nas nossas ministrações, porque hoje, se você carrega alguma desordem na tua vida por causa do sofrimento e você precisa arrumar o sofrimento, essa área de sofrimento da tua vida, o que você vai fazer com essa palavra que Deus está te entregando mais uma vez, queridos? Qual é a decisão que você vai tomar? Qual é a atitude que você vai ter que tomar, queridos, para você acabar com esse sofrimento? E mais uma vez, pela tua vida, queridos, porque você merece uma vida maior, você merece uma vida melhor. E Jesus, ele consegue acabar com a dor da nossa vida quando nós estamos nele e a palavra dele está em nós. O que significa a palavra dele estar em nós, queridos? A gente viver a palavra. Nós não simplesmente recebermos a palavra, mas como nós sabemos que nós estamos em Cristo, e a palavra agora que eu recebi é para a minha vida, o que eu vou fazer com essa palavra? Como é que eu vou viver essa palavra a partir de agora, nessa primeira ministração que a gente está compartilhando na série de 5? Como é que eu vou usar essa palavra, essa verdade de Deus, para resolver a bagunça que está na minha vida por causa do sofrimento? E cada um de nós sabemos, né, queridos, o que nós precisamos resolver. Nós não precisamos orar para Deus revelar, né, queridos? Está dentro de nós, né? Está vivo dentro de nós, grita nos nossos ouvidos todos os dias, grita no nosso coração todo dia. Como diz Jeremias, quer dizer, o coração ele fica acelerado, fica pressionando as paredes do nosso coração. É isso aí, queridos. É isso aí que você precisa resolver na tua vida, para você acabar com o sofrimento que está te maltratando tanto. Querido. Você não merece ser maltratado assim, não, querido. Você não merece continuar carregando essa dor que você está carregando, esse sofrimento que você está carregando. A minha sugestão é que você não adie mais, querido. O tempo é o único ativo que a gente tem, que a gente jamais vai conseguir recuperá-lo. Um dia mais de protelação, um dia mais de adiamento, de procrastinação, queridos, é mais um dia onde você vai estar abrindo mão de um ciclo novo de Deus para a tua vida. É mais um dia onde você vai estar carregando esse sofrimento que está drenando a tua vida, querido. Toma uma decisão hoje. Se Deus falou com você, se Deus está falando com você, queridos, a palavra é para você. Dá mais uma chance para a tua vida, querido. Dá mais uma chance para você recomeçar. Tem tantas coisas grandes de Deus para a tua vida ainda, tantos sonhos que Deus sonha sobre a tua vida. Ponto final. Aceitar. Sofrimento é produto da nossa resistência em aceitar o que já é. Eu vou dizer para você, queridos, que você consegue. Mais do que você conseguir, você merece. Porque você é um filho aceito e amado de Deus, querido. E se Deus te conserva na terra ainda, é porque a história dele não acabou com a tua vida.
A história dele ainda não cessou na sua vida. E é por isso que ele está aqui, fazendo você ouvir essa ministração, para que você possa aceitar aquilo que você não aceitou até agora. E a partir dessa aceitação, a partir desse ponto final, você vai, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, e diminuindo gradativamente o nível de sofrimento na tua vida, na medida em que cai o nível de sofrimento na nossa vida, aumenta o nível de lucidez na nossa vida, a gente começa a enxergar a vida sobre uma outra ótica, sobre uma outra visão, queridos. E você vai ver que a vida não se resume àquilo que você não aceita como perda, queridos. O que você não aceita como perda é simplesmente um pedaço. É como o iceberg, sabe o iceberg? Você olha para o iceberg, só vê a pontinha dele. Deus tem coisas muito mais profundas para a tua vida. Deus tem coisas muito maiores para a tua vida. Tempo de mudança, querido. Tempo de virada de página. Tempo de posicionamento. Tempo de coragem. Veja lá em Salmos 145, 14, o que o salmista nos ensina também. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Então, vamos entender um pouquinho esse salmo, queridos. Primeiro, o Senhor. Quem é o Senhor, queridos? Criador dos céus e da terra. É aquele que te escolheu na eternidade por chamar de filho e filha meu. Aquele que nunca precisou sair do seu trono para poder mudar nada existente no planeta. Aquele que é poderoso. Aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos. Aquele que ninguém tem a capacidade de se aproximar, queridos, em função da sua grandeza, em função da pureza. Esse Senhor, que é o teu Pai, que é aquele que observa o teu sofrimento todos os dias. E esse mesmo Pai é que sustenta a todos os que caem. Quem te sustenta, queridos? Essas circunstâncias que você insiste em não aceitar na tua vida? Não. Quem te sustenta é o Senhor. E aí ele vai continuar sustentando a tua vida, querido. Eu acho que no momento em que você ajustar a tua percepção e você acabar com essa enganosa dependência dessas circunstâncias que aconteceu, que deixou de acontecer no seu passado, e você aceitar que é o Senhor que te sustenta, você vai ver só como você encontra forças para lutar, para recomeçar no momento onde você caiu. Porque diz assim, o Senhor sustenta quem, queridos? Todos. Deus sustenta cada um de nós nessa sala. Deus sustenta a tua família. Deus sustenta os teus amigos. É importante nós termos a profundidade nos versículos que a gente lê, porque a gente vai extraindo verdades de Deus para a nossa vida, que é coisa extraordinária. Então, Deus Todo-Poderoso, Ele que nos sustenta. E sustenta quem? Todo mundo. Mas sustenta aqueles que caem. E mais do que isso, queridos, Ele levanta. Ele não só sustenta, como Ele levanta aqueles que estão abatidos, queridos. Ajuste o teu foco, queridos. Coloque os teus olhos sobre Deus. E fala, Senhor, lá em Salmos eu aprendi que é o Senhor que me levanta. É o Senhor que me traz ânimo. O Senhor tem visto a minha vida. O Senhor tem visto os meus dias, como eles têm sido dias de abatimento. Olha que promessa de Deus para a tua vida, querido. A gente está preocupado como é que a gente vai lidar sem isso na nossa vida. E Deus está dizendo para você, mas eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo melhor para você. E aí nós temos que tomar uma decisão, queridos. Se nós vamos continuar insistindo em resistir àquilo que já não tem mais efeito na nossa vida, ou se a gente tem a coragem de se abrir para o novo de Deus. E dizer para Deus, Senhor, eu quero o teu novo.
Eu preciso do teu novo, porque eu não quero mais a minha vida bagunçada em função desse sofrimento que eu tenho carregado na minha vida. Eu quero orar pela tua vida nesse momento, queridos. Eu quero pedir para você fechar os teus olhos nesse momento de oração, que a gente vai falar com Deus. Tenho certeza que Ele já falou com a tua vida, mas eu quero orar por um instante para a tua vida, queridos. Deus vai visitar o teu coração nesse momento. Deus vai te dar ânimo, Deus vai te dar força, coragem, para que você possa resolver aquilo que você precisa resolver, queridos. E você vai sentir de uma maneira especial a presença de Deus, e esse sinal de Deus é para te mostrar que você não está sozinho nessa jornada, de que Ele é contigo e Ele vai te ajudar a você aceitar aquilo que você precisa aceitar e dessa maneira eliminar com o sofrimento da tua vida. Pai querido, Pai amado, Tu és um Deus que conhece todas as coisas, meu Pai. Tu és um Deus que tem o poder, Tu és o poder que opera em nós e através de nós. Eu peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor esteja visitando cada coração nessa manhã, meu Pai. Cada coração que sofre, meu Pai. Cada coração que carrega, Senhor. E não de hoje, há tempo, dor, mágoa, meu Pai. Que o Senhor nos dê, Senhor, neste momento, a Tua presença, Papai. Que o Teu Santo Espírito nos dê a sensibilidade de nós sentirmos a Tua presença, Espírito Santo, para que nós possamos ter a consciência de que nós não estamos sozinhos nessas decisões que nós precisamos tomar para que haja um novo ciclo, para que haja um recomeço e para que haja coisas novas em nossa vida. Oh, Senhor Jesus, nós declaramos que sem o Senhor nós não podemos. O Senhor conhece cada ferida, Senhor Jesus. O Senhor conhece cada desilusão, cada ingratidão. O Senhor conhece cada perda que nós tivemos em nossas vidas, Senhor Jesus. E por isso nós recorremos ao Senhor nesta ministração, para que o Senhor seja a força que nós precisamos para virar a página da nossa história, para virar a página da nossa vida, para que nós possamos superar, meu Pai, coisas que não nos pertencem mais, coisas que ficaram no passado, coisas que aconteceram no passado. Visita, meu Pai, nesse momento, de uma maneira pessoal, e abraça, Senhor, cada coração nesse momento, cada coração que sofre, Pai, cada coração que carrega algum tipo de dor, meu Pai. Seja o bálsamo nesses corações nesse momento, Senhor. Traga o teu refrigério, Senhor. Manifesta a tua unção, Espírito Santo, sobre cada vida. Que não fique nas minhas palavras, mas que fique na tua presença essa ministração nessa manhã, Senhor. Que nós possamos eliminar dia após dia esse sofrimento que tem roubado os nossos dias. Nos ajuda, meu Pai, a colocar ponto final naquilo que a gente tem insistido em conduzir e carregar na nossa vida, meu Pai. Tu és soberano, papai. Nós declaramos mais uma vez que tu és soberano. Por isso, venha, faça a tua obra, papai. Exerça o teu poder, meu Pai. Além das nossas forças, além das nossas capacitações, que haja o teu sobrenatural sobre a nossa vida, meu Pai. E que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja engrandecido, hoje, para todo sempre. Amém. Amém, querido? Amém, queridos. Palavra de Deus para a tua vida. A gente vai agora para o nosso último louvor. Depois eu volto com o encerramento para a gente poder fechar essa palavra especial que Deus trouxe no nosso coração. Tenho certeza de que Ele falou com você, querido. Você não está aqui por um engano. Eu vou lá ouvir o Luciano. Está ouvindo Deus, querido. É aquele que está enxergando o teu sofrimento e a tua dor. É aquele que quer eliminar isso da tua vida porque você merece coisas maiores. E Deus tem coisas maiores para você em todas as áreas, querido.
área sentimental, área familiar, área profissional, área financeira. O que Deus tem é sempre muito maior daquilo que a gente insiste em não abrir mão, querido. E esse não abrir mão, esse não aceitar é o que ocasiona, é o que gera, é o que alimenta a nossa dor e o nosso sofrimento. E Deus hoje nos desafia, queridos, a falar, chega, e entendi. Eu estava tentando lidar com o sofrimento, pedindo oração para o meu sofrimento, nem entendi, Senhor, que cabe a mim, a tomar uma decisão difícil, mas eu vou tomar pela minha vida, para a pessoa mais importante que existe na face dessa terra, a minha vida, porque se eu não estiver bem, nada irá bem. Os meus filhos não estarão bem, a minha família não estará bem, a minha vida profissional não estará bem, nada estará bem se eu não estiver bem. Por isso, você é a pessoa mais importante que existe nessa terra, querido. Às vezes, nós negligenciamos a pessoa mais importante nessa terra, preocupado em tentar, de alguma maneira, prestigiar aquilo que está em torno de nós, querido. E você é o primeiro passo para acabar com o sofrimento na tua vida. E tenho certeza que Deus falou com você, e Ele vai continuar falando com você. E aí você tem um problema. Como é que eu vou lidar com isso? Lembre sempre que você não está sozinho. O problema é que a gente quer entender como é que Deus vai nos ajudar. Você descansa na certeza que Ele vai ajudar. E resolve o que você tem que resolver essa semana, queridos. Coloca ponto final no que você tem que colocar ponto final nessa semana. Não procrastina mais. Não adie mais, porque você está alimentando a tua dor e você vai adoecer. E não estou aqui lançando palavra de maldição na tua vida, querido. Isso é fato. A ciência já nos provou de que existem doenças psicossomáticas, que das emoções vêm para o corpo. E aí a gente se abate. E nós não fomos chamados por Cristo para vivermos abatidos. E não é esse plano que Deus tem para a tua vida, queridos. Vou passar agora para o Bruno compartilhar o último louvor, depois eu volto para a gente fazer o encerramento em nome de Jesus. Vai lá, Bruninho. Tem que ir primeiro. Aí, compartilha primeiro. Coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui, vem Espírito Santo. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vem, Espírito, nós queremos viver algo novo hoje, Senhor. Nós queremos, Senhor. Vem, Espírito Santo, Senhor. Espírito Santo de Deus, visita cada um de nós agora. Nós queremos viver,
esse é algo novo. Esse é algo novo que nós buscamos. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Em nome de Jesus. Nós todos queremos ver algo novo. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado mais uma vez, meu Pai, para o Senhor vir nos incomodar com essa palavra, papai. É uma palavra que nos incomoda, Senhor. É uma palavra que nos desafia, Senhor. É uma palavra, meu Pai, que nos tira da zona de conforto, papai. Esse mesmo conforto que nos traz dor, esse mesmo conforto que nos traz sofrimento. Obrigado, papai. Obrigado pelo teu amor derramado pela nossa vida mais uma vez. Que teu Santo Espírito continue nos ajudando nessa jornada, meu Pai. Que nós possamos colocar ponto final em tudo aquilo que nós não temos aceitado em nossa vida, meu Pai. E nós cessamos de alimentar a nossa dor. Nós cessamos de alimentar aquilo que tem drenado a nossa alegria, a nossa paz. Nós precisamos do Senhor, Espírito Santo. Tu és a promessa de Cristo, que nós não estaríamos sozinhos nessa jornada. Manifesta-te em nossa vida, Espírito Santo. Que haja uma unção de coragem sobre a nossa vida, independente daquilo que vai acontecer amanhã, mas nós decidimos hoje, com base na palavra, a encerrar, a decretar o fim, a aceitar aquilo que aconteceu, para que nós não alimentemos mais a nossa dor, nem o nosso sofrimento. Cuida, papai, das nossas vidas, nos dá um domingo de paz, meu Pai, uma semana de vitória, que nós possamos voltar aqui, Senhor, testemunhar da nossa cura, de todo o sofrimento, Senhor, e que o Senhor seja louvado e que o Senhor seja glorificado, papai. Para a glória do teu nome é que nós choramos e te agradecemos por esse encontro, Pai, através do nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe a tua vida. Lembrando aqui 2 recadinhos para você. Domingo que vem é ceia, então prepare aí durante a semana aí o teu suco de uva, o teu pãozinho. A gente vai fazer a ceia junto no próximo domingo. Vou pedir para a Elaine e a Aride divulgar isso para nós, tá bom? Não esqueçam, é importante nós estarmos participando da Santa Ceia, o mandamento do nosso Senhor Jesus. Você vai receber aí o QI, que não é o quociente de inteligência, mas é o quociente de irritabilidade, que vai fazer uma avaliação de quanto você tem se irritado, que é a nossa próxima palavra, né? Arrumar nossa bagunça ocasionado pela ira. E você também... Mais nada, é isso aí. Então, a próxima palavra, arrumando a bagunça causada pela ira, vai o quociente de irritabilidade. E não esqueça que domingo que vem a gente vai estar sentado à mesa do Senhor, relembrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, num dia especialíssimo, né, querido? Amém? Amém. Amém. Tudo em paz aí, coraçãozão aí? Amém. Hugo. Tá bom, queridos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua semana. Queridos, tome decisão, queridos. Deixa, resolve, que você vai ver só, queridos. Deus vira a tua vida, Deus vira tudo na tua vida, de ponta cabeça, querido. Deixa ele fazer um jogo novo para você, e você vai ver como você vai ser honrado, glorificado. Deus vai te exaltar, querido. Você está se humilhando por migalhas, querido. Deus tem uma mesa enorme para você, você fica apegado a migalhas, você não merece ser tratado, alimentado por migalhas. Tem uma mesa toda posta para você e para a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, ótimo domingo para você. Bom domingo. Tchau. Posso fechar?
continuam? Sai.